Um dos principais objetivos desse canal é que eu possa jogar poker pelo Brasil e mundo afora, registrando esses momentos e compartilhando com vocês, para que a gente possa trocar experiências, ideias, conhecer lugares novos, torneios diferentes e que a gente possa sempre crescer juntos e que vocês vivenciem um pouco do gostinho do que eu vivi. Esse vídeo foi o primeiro que eu gravei fora da minha cidade, fora até do meu estado. Espero que seja o primeiro de muitos e espero também que vocês gostem. Se assim for, já deixa o like aqui. Também, se você não for inscrito no canal, convido a se inscrever para que você continue acompanhando esse tipo de conteúdo e também para me fortalecer. Espero que vocês gostem e vamos para mais um vídeo do Dan 10 Poker Vlog. O torneio desse vídeo foi jogado na nossa capital federal, Brasília, que fica a aproximadamente 200 km de Goiânia. Brasília é uma cidade nova que foi planejada, é uma cidade muito linda e rica em diversos sentidos. Como ponto negativo, sem mencionar os méritos políticos, é claro, eu diria que apesar de planejada, é uma cidade que foi planejada para carros e não para pessoas, porque em Brasília tudo fica distante. E tem também um baita estádio que é o Mané Garrincha, apesar dos times de lá não terem muita tradição. A casa de poker onde foi o torneio fica localizada dentro de um shopping. Sente o clima. De cara eu topei logo com um bazar de roupas e uma música ao vivo rolando. Isso por si só já diferencia essa casa das demais casas de poker. Essa que é a Enjoy Poker Club. Uma casa bonita, com 2 andares, e além do cash game ela estava sediando a primeira semana do Brazilian Mind Festival. Aquele evento que eu ganhei o pacote por ter sido campeão do Centro-Oeste de Poker Online. Eu optei por não jogar o main event, mas joguei o High Roller, que é um torneio com 50 mil reais garantido de premiação, buy-in de 1.550, 50k de stack inicial em blind de 30 e 20 minutos. Eu peguei o torneio desde o início, a mesa estava em 4 jogadores quando eu recebi esse Size 9 do Button e fiz 800 na blind que estava 300. O Small Blind fold e o Big Blind completo. O flop vem 5, 6 e 8, me dando a broca do 7, 2 overcards. Esse board faz mais parte do range dele, que dá check, eu também dou check. O turn eu acabei acertando a broca, agora eu dou semi-nuts, ele dá check, eu aposto 800. E ele me dá um insta-call. Ele pode ter um par, uma broca, seguido para baixo, 2 pares. O river é um rei, ele dá check, e eu aposto por valor 3.000, ele dá insta-fold. Depois eu recebi esse par de rei do Small Blind, 2 de outros jogadores foldam. E na Blind War eu dou um raise para 1.000, na Blind 300 ainda. E o Big paga. O flop vem 4, 4, 7. Bom flop, pareado. Eu faço um c-bet de 1.000, que é meio pote. E recebo call do vilão. O turn é um 6, conectando um pouco mais o board. Porém eu ainda não estou muito preocupado, porque as mãos que formariam a sequência, que são 5 e 8 e 3 e 5, muitas delas já foldam pré-flop. Então eu vou para mais uma aposta por valor, dessa vez eu faço 3.200 e ele insta-fold. Depois eu tô no Big Blind e recebo esse Ás e 10 vermelhos, porém off. O jogador do TG faz um raise para 700, os outros 2 foldam. Eu completo a aposta. O flop vem rei, rei 7. Eu dou mesa e ele também. O turn bate uma dama, agora nos dá na broca do valete. Eu dou mesa e ele também. O river é um 10, nos dando 2 pares com um kicker de as. Eu penso quais mãos ele jogaria sim. Ele tem algumas mãos de valor, como rei dama, rei rei, umas valete que seguiu no river. Mas também tem um par de 9, outros as, então eu faço uma blocking bet de 500, que é algo próximo de 1/3, meio que estipulando o preço máximo que eu estava disposto a dar call nesse river. Mas ele acaba me voltando 2.000. Eu não tinha informações do oponente, mas no geral não acho que ele joga assim por blefe. Tem várias mãos de valor no range dele. Eu até solto a falhinha. Seguiu no river? Eu foldei depois que eu parei de filmar e deu showdown realmente da seguida, as valete. Depois eu recebi esse par de ás que eu abri do botão, mas ninguém me pagou. Agora com a mesa cheia, blind 400. Eu recebi esse ás e 5 de ouros do Big Blind.
enfrenta o rei de 1100 do Small Blind. Dou call para ver o flop. Ele é um jogador que a gente já tinha se enfrentado online, mas eu ainda não tinha uma leitura dele. Flop vem 8-10 valete com uma carta de ouros. Flop meio ruim que ele pode ter acertado ali. Faz um c-bet 1600. E apesar de eu não ter acertado no flop, eu tenho as e tenho o backdoor de ouros. Então eu resolvo conferir o turn. Afinal ainda estávamos bem deep stack. Se eu acertasse uma mão runner, tipo um flush em ouros, e ele tivesse alguma coisa, eu conseguiria extrair bastante. O turn é um 5. E ele dá mesa. Agora até tem um valorzinho com esse par, né? Mas não vejo por que betar aqui. Então eu dou mesa. O river é um as, nos dando o segundo par. E após ele dar mesa, eu tô convicto que tem a melhor mão. Então eu vou para uma aposta de valor. Faço uma size bem polarizada, de aproximadamente 80%. E ele folda. Aparentemente ele desligou a mão mesmo no turn. Depois a mesa foi quebrada e eu abri esse Ice 7 off do cutoff. Todos foldam e o Big Blind, que é o Ramon, completa. O flop vem lá embaixo, 2-3-5, acertando bem mais o range dele do que o meu. Então ele dá mesa, e eu também. O turn bate uma dama de copas, uma boa carta para eu blefar. Mas ele já sai liderando uma aposta alta de 2000. Dependendo do jogador, posso já desligar aqui, mas sabendo que ele é um jogador bem capaz, eu dou call para conferir no river. O river é outra Broadway, valete. Eu não tenho certeza se completou 3 cartas do mesmo naipe aqui, não consegui ver pela filmagem. Mas o vilão sai liderando 7000, uma overbet. Como eu disse, eu acho que ele é um jogador capaz de me blefar nessa situação. Mas eu não quis pagar pra ver aqui, prefiro achar uma oportunidade melhor e foldei. Nessa mão eu tô no Small Blind, o jogador do TG faz um raise pra 1100 na Blind 500. Esse jogador é o Bruno GT, que é um reg das antigas, da velha guarda do poker. E eu recebo um par de raise. Aqui eu tenho um tribet claro. Ele tá abrindo o TG, então o range dele é mais forte. Eu faço 3.900. O Big Blind folda. E ele não demora muito a me dar o call. O flop é ótimo. 10-5-2 com 2 de ouros. Não tenho muito o que preocupar, o meu rei ainda é de ouros. Eu faço a c-bet de 3.000. Ele pensa por um instante e me dá o call. O turn é um 6 de paus, uma ótima carta também. Então eu quero extrair ao máximo de alguns pares, de 9, de valete, alguns flush draws, o próprio 10 que ele pode ter. Nesse momento a SPR é de aproximadamente 3, então eu quero fazer uma size que encaixe meu all-in pro river. Eu aposto aproximadamente 2 terços, quero 8.500. E ganho um novo call. O river é um valete de espadas, que não é a melhor carta do mundo. Ele pode ter um 10 valete suited. Ele pode ter par de valete também, que agora me passou à frente com a trinca. Essa carta também assusta alguns pares dele, que eu tinha mencionado, como de 9, até mesmo de 8 talvez. Mas enfim, eu penso que contra as mãos que eu estou atrás, dificilmente eu largaria para uma aposta do river mesmo assim. Então eu tento focar nas que eu estou ganhando para tentar extrair. Seria um Ás valete de ouros, um Ás 10 na iPad que queira me dar um hero call. Ou talvez um dama-dama que não me forbetou pré-flop. Então eu vou all in de 30.000 fichas. Mais 100 que estava ali protegendo as minhas cartas, né? Uma aposta que é praticamente o mesmo valor do pote. E quando o vilão começa a pensar demais, eu já fico confortável, porque os 2 pares e as trincas me dariam um insta-call. Então quando ele demora a agir, eu já quero o call dele. Eu não queria estar no lugar dele, porque realmente é uma decisão difícil com essas mãos. Ele não tem muita informação sobre o meu jogo, mas sabe que eu sou um regular de Goiânia. Ele acabou dando call. Eu apresento o rei, ele dá batidinha clássica na mesa. E segundo ele tinha par de damas.
Depois eu recebi esse 8-10 de ouros e abri do TG 1100 na blind que já tava 500. O Bruno, que tinha sobrado com algumas fichas e puxado mais alguns potes, me dá um call do meio da mesa. E por fim o Big Blind completa. O flop traz 4, 5, 6, nos dando a broca. Mas esse flop favorece o Big Blind, até mesmo o jogador que fletou, que pode ter algumas trincas e pares. O turn é um 7 copas, completando a nossa sequência abrindo outro flush draw no board. O Big Blind dá check. Então agora eu parto para uma aposta para aumentar o pote, também para negar a equidade de alguns flush draws. Eu aposto 1.400, que é próximo de meio pote. O jogador me volta ao win de pouco mais de 8.000. Big folda e eu pago, claro. Achando que ele poderia ter par de 8, ou as de 8, ou até alguns combos com flush, mas não. Ele tinha 8 e 9, seguido nuts. E só o 9 me salvava no river. Mas não foi o caso. Bateu o as e perdemos essa mão que na minha visão não tinha como escapar. Essa mão eu tô no big com as valete de copas. A mesa vai rodando em fold até chegar no jogador do button que dá call. O small blind também completa. E aqui eu já tenho minha primeira decisão. Caberia tribet aqui, mas eu preferi não fazê-la. Primeiro para evitar de me envolver em all-in contra o agressor inicial. E segundo que é uma mão com robust equity. Como ainda estávamos deep stacked, seria uma boa oportunidade para eu tomar várias fichas se eu acertasse o monstro. O flop é rei valete 10 e nós damos check até o Bruno que faz um c-bet 1600. O button dá call, o small blind também. E agora deu odds, mesmo eu sabendo que eu tô atrás de algum ou alguns deles, eu tenho que dar call porque eu tenho possibilidade de melhorar meu jogo. Se dobra o valete eu trinco, se bate a dama eu sigo, copas abre um flush draw. O turn é um 8 e o small e eu damos check. E o agressor da mão faz uma nova aposta de 5.500 agora. Eu já iria foldar para ele mesmo nessa street. Para não deixar dúvidas, o botão paga. E por incrível que pareça, o small blind também paga. E agora, apesar de ter que investir pouco para um pote grande novamente, não tem por que eu dar call, porque muitas vezes eu já vou estar morto. Qualquer um dos três pode ter ás e dama. Então eu foldei sem pensar muito. O river é uma blank. E mesmo eu tendo foldado a mão, eu vou mostrar o desfecho dessa mão que foi interessante. Que o jogador foi all in, demonstrando muita força, betando as 3 streets no pot multiway e o botão deu call. Dessa vez o small blind foldou. O showdown foi surpreendente, que o agressor tinha um 4 e 6 para um blefe puro. E o botão, um as e rei, que fletou pré-flop e pagou as 3. Essa mão eu recebo um as e 9 de paus do começo da mesa e dou um raise para 1.200 na blind 500. Os jogadores foldam até a ação chegar no small blind, que pensa um pouco e me paga. O big folda. O flop traz 9-7-4 com 2 de espadas, me dando top pair com top kicker. Eu c-bet próximo de 1/3, faço 1.000 e ele me paga. O turn é um as de ouros, abrindo o segundo flush draw na mesa, ele dá mesa. Eu faço uma aposta de 3.200. Eu acho que eu poderia ter caprichado um pouco mais, feito um pouco acima, já que se ele tem 2 pares tipo 9-7 e alguns draws ele não largaria de qualquer forma. E ele me dá o call. O river é um 8 e ele dá insta check. E aqui eu tenho mais uma decisão sobre apostar ou não por valor. O 8 deu uma conectada no board, se ele tinha 5, 6 ou 10 valete ele acabou seguindo o river. Mas eu não acho que com a sequência ele daria insta check. Ele pelo menos cogitaria e pararia um pouco para pensar antes de agir. Então eu vou para mais uma aposta, faço 7 e 400. Ele me paga. Eu apresento meus 2 pares, top 2. Ele dá showdown, ele tinha um as valete com as de espadas. Depois eu abri esse as de 6 suited do começo da mesa também e recebo 1, 2, 3 calls dos jogadores da minha esquerda.
Os jogadores das blinds foldam e vamos para o flop com 4 jogadores. O flop traz 5-5-4 com 2 cartas de espadas, um bom flop nos dando flush draw. E além do draw, os melhores pares estão mais no nosso range, que abriu do TG, do que propriamente no deles, que o topo dos pares tribetaria pré-flop. Apesar de eles terem pares também no range, faço a minha c-bet baixa de 2.200, recebo o call dos 2 jogadores imediatamente à minha esquerda e o button fold. O turn é um 2, nos dando a broca agora além do flush draw. Eu penso sobre o range dos 2 oponentes e nenhum deles vai estar air total, claro. Eles podem ter pares já na mão, pode ter a trinca eventualmente, até full house. Também pode ter alguns flush draws menores. Eu acredito que fazendo uma nova aposta aqui contra 2 jogadores eu represento muita força e talvez consiga fazer eles foldarem alguns pares como de 7, de 8. Especialmente o do meio, que vai ter mais um jogador para falar. Eu aposto 8.500, ele paga e o jogador do cutoff folda. O river dobra o outro 4. Apesar de eu ter vários altos, eu não acertei nenhum deles no river. E aí eu me encontro numa situação difícil, numa decisão complicada. Acho que uma jogada bem interessante aqui seria all-in no river, para fazer foldar pares aí até o 10, dependendo do jogador, até um par de valetes seria capaz de foldar. Eu tô dando justamente essas mãos pro vilão, mas eu não tenho certeza se ele foldaria, par de 9, de 10. Ele pode ainda ter o 5, então eu acabei dando uma pipocada ali, me faltou coragem. Eu também busquei algumas mãos que talvez eu estivesse ganhando, como flush draws menores, um 6 e 7 perdido. Apesar de eu bloquear essas mãos. O showdown ele apresenta um par de sets. Eu achei que ele foldaria essa mão no turn. Perdemos a mão e um potaço. Anota aí, 1 a 0 para esse jogador. Esse dama 6 de espadas tem uma dinâmica interessante. Claramente eu não vou abrir essa mão com frequência do meio da mesa. Porém, o Big Blind estava fora da mesa nessa mão. Então, com mais dinheiro morto no pote, eu vi uma boa oportunidade para abrir. Fiz 1.500 na blind 600. O small me pagou e o flop vem 10, 10, 8. Talvez percebendo a ausência do Big, ele também defenda com um range mais amplo. Eu faço um c-bet baixo de 1.200. E aí eu peço para vocês ignorarem essa mãozona que ficou aí na frente. Eu acho que eu esqueci que estava gravando o momento e acabou que minha mão ficou tampando tudo. Mas enfim, ele acabou me dando call. No turn bateu um 9, que não é de espadas. E eu não acho que ele vai foldar muita coisa nesse turn que me pagou no flop, exceto alguns ases highs e pares baixos como de 2. Então eu dou mesa. O river bate um as, que é uma boa carta para eu tentar roubar se ele der mesa. E ele dá mesa. Com esse check dele eu descarto a maioria das sequências, trincas, full house que ele poderia ter. Eu posso muito bem ter o Wise aqui, então a história está bem contada. Vou para uma aposta baixa até, de 3.000, que eu acho que é o que eu faria se eu tivesse um As Rei, As Dama, e já é o suficiente para fazer ele foldar um 8, um par de 7, um par de 6. Ele dá uma tancada e acaba foldando. Capaz que ele tinha um 8 mesmo, ou alguma dessas mãos que eu falei. Essa mão eu separei nem tanto pela jogabilidade dela mesmo, mas por uma conversa que eu tive com o Cadu, que é um jogador regular lá de Brasília, pra mostrar que eu tô com uma fama boa. Você que é o Tectonic, né? Dando 10. Aham. Sim, da hora. Matador de... Depois de receber essa moralzinha, é claro que a mão não poderia ter outro desfecho, né? Acabamos puxando esse pote. Essa mão eu estou no button enfrentando um rei de posição inicial. Todos foldam até mim, que pagam a aposta de 1.600 na blind de 800. Com a mão que eu fiz o Royal Straight Flush no último vídeo. Vocês se lembram? Rei 10 de ouros, que é uma mão que joga bem em posição. O flop vem Dama Valete 8 com 2 de copas. Após pensar um pouco, ele faz um c-bet de 1.500. C-bet um pouco baixa para esse board molhado. O jogador em questão é o Diogo. A gente já se esbarrou aí nas retas finais do Campeonato Goiano e ele respeita muito meu jogo, me conhece também. Uma linha standard seria dar call aqui, mas eu optei por uma linha mais criativa de dar um raise para 5.100. Que é um semi-bluff, eu consigo fazer ele foldar algumas mãos que estão me ganhando. E em streets futuras eu posso fazer ele foldar também um valete, par de 10, par de 9 que me pagou. E eu aumento o pote caso eu acerte a minha sequência. E não é que eu acertei logo no turn, um sonho. Agora eu tô nuts.
e com grandes possibilidades de conseguir extrair bastante ficha dele, já que ele pode ter 2 pares, trincas, um flush draw em copas com as que acertou também no turn. Então, mirando esse range, eu faço uma nova aposta de 9.500 para stackear ele até o river. Ele também é um bom jogador, ele, na percepção dele, com certeza está se deparando contra um range forte, né, pelas minhas ações. Ele começa a pensar demais, me deixando otimista, achando que eu vou receber pelo menos o call ou até a volta dele. Mas não é o que acontece, ele acabou foldando a mão. Puxamos esse pot. Essa mão eu recebo um rei dama off do TG mais 1 e dou um raise para 2.100 na blind que já estava em 1000. O jogador fleta do meio da mesa. O botão folda, o small blind também. E o big blind inteira 600 mais. O flop vem 10, 5 e 6 com 2 de espada. O big blind dá check. Contra esses dois jogadores, que são bons jogadores, eu não vou CBtar aqui. Aliás, essa mesa me surpreendeu até com o nível dos jogadores. Para um torneio de live. O jogador dá check e o turn é um rei de espadas, usando top pair, kicker dama e um flush draw com a dama. O big da mesa, e se no flop eu não tinha muitos incentivos para apostar, no turn a aposta é quase obrigatória. Eu faço 5.000 e o oponente paga. E o Ramon no big blind fold. O turn é um 9 que não é de espadas. Eu penso se eu aposto por valor aqui, mas eu não vejo muitas mãos que vão me dar call que eu estou ganhando. Talvez só um rei valete mesmo. Além disso, tem alguns draws que me soam nesse river e eu dou oportunidade para eles me blefar, como as de espadas, um as valete com valete de espadas. E também eu dou uma controlada no pot caso ele tenha um flush, apesar de eu achar que se ele tivesse um flush draw no flop ele apostaria. Eu dou mesa e após pensar por um instante ele faz uma aposta bem alta de 22.000, que é uma aposta bem polarizada, ou seja, ou ele tem uma mão bem forte ou ele não tem nada. As mãos fortes seria 2 pares para cima, trinca, sequência, flush. Os 2 pares com 10, assim como o flush draw, acho que ele apostaria no flop. As trincas eu acredito que voltaria no turn, sendo que dificilmente ele tem trinca de rei. Trinca de 9 eu acho improvável que ele não me pagaria no turn. E o fato de eu ter a dama de espadas bloqueia boa parte das possibilidades dele ter sequência e o flush. Pensando nisso eu dou call. E no showdown eu tô atrás, ele tem rei 9 de paus, uma mão que eu não pensei. E acertou 2 pares runner. 2-0 para esse jogador. Me sobraram menos de 20 blinds e eu abro esse Ás e 10 do TG. E o mesmo jogador da mão anterior me tribeta para 7.000. Eu não vejo ele fazendo isso com algumas mãos que eu estou na frente. Talvez só um rei dama. As mãos que ele faz isso ou é flip ou eu tô atrás. Eu resolvo foldar. Ele puxou mais uma mão de mim, 3-0. Só das que eu filmei e trouxe aqui para esse vídeo. Depois de tomar tanta paulada, eu tô no big blind com 17 blinds. O jogador que estava ganhando de mim de 3-0 abriu. Tomou um call do meio da mesa. Outro call do button. Então já são 3 jogadores. E o small blind dá um re-raise para 10.500. Aproximadamente 5 vezes a aposta inicial. Eu vejo minha mão e é um par de 7 vermelho. O jogador do small blind também é um bom jogador. Ele pode ter visto nessa oportunidade com mais de 6.000 no pot um spot para ele squeezar. E mesmo contra algumas mãos fortes que ele possa ter, tipo Ás e Rei, Ás e Dama, Ás Valete, eu tô flipando. Não sou jogador que costuma tiltar, mas digamos que a ansiedade de recuperar minhas fichas também falou mais alto. Então acabei na win, torcendo para ninguém mais pagar e eu flipar contra ele. Talvez tenha sido otimista demais, até por ter vários outros jogadores para falar. E o showdown foi terrível. Encontrei ele com um par de dama. Eu precisava de 2 altos para escapar, mas não achei nenhum deles. Ainda estava no período de reentradas e como o primeiro bainho eu tinha ganho, resolvi dar mais um tiro. Dessa vez eu caí numa mesa mais tranquila. Nessa mão o jogador em posição inicial faz um raise para 3.400 na blind 1000. Eu olho o Ás 9 off do small blind e fold. Depois esse mesmo jogador entra de limp, me fazendo acreditar que ele joga de acordo com a força da mão. Outro jogador paga.
E eu tô no button com As e 6 off. Eu resolvo fazer uma 3-bet light pra 5.000, por eu jogar em posição e por eu ter a blocker do As. Mas eu acabei tomando call dos dois jogadores. E eu que achava que faria os dois, ou pelo menos um deles foldar, acabei me equivocando. Não acertei nada no flop, que foi dama 10 alguma coisa. O jogador da posição 3 já sai liderando 12.000, mais de 2/3. O outro jogador folda e eu simplesmente desligo a mão. Depois de novo o Big Blind está ausente, fora da mesa, e eu dou um mini raise com rei 5 off do button. E o chip leader, que aparentemente era o melhor jogador da mesa, me tribeta para 10.000. Eu tenho 30.000 para trás, dou fold e ele me mostra que realmente era valor, ele tinha Ás e dama off. Na última mão eu tô no Big Blind com cerca de 22.000 fichas na blind 600, 1.200. Aquele jogador da posição 3 abre um raise para 2.700. Cutoff da fold. O jogador do button fila as cartas, pergunta qual foi o valor da aposta e também dá o call. Não tinha small blind, eu era big sozinho nessa mão. E eu filo um dama 10 de copas. Essa mão tem boas propriedades para eu fazer um squeeze, que ela pode fazer várias mãos que estão me ganhando foldar, tipo rei valete, rei dama talvez, Ás e 9, Ás e 8, os As em geral, até o As e 10. Alguns pares como de 5, 6, talvez par de 7 também. E mesmo se eu tomar call tem bastante equidade, exceto contra as mãos que me dominam e os pares maiores, de dama mais. O jogador que abriu a mão fica pensando, e ele é quem eu tenho mais medo de ter uma mão mais forte, já que o outro provavelmente teria tribetado, se assim fosse. Ele folda, e para minha surpresa, o call eu recebi foi do button, bem confiante, com par de 5. Eu acreditava que ele foldaria essa mão. O flop vem As 4 e 5, já trincando o adversário. O turn é um 8 de copas, abrindo flush draw e nos dando esperança. O river é um 3. Infelizmente não deu. GG, senhores. Me restou ir para casa mais cedo, dormir mais cedo, mas pelo menos eu pude curtir a piscininha do hotel no outro dia. Então é isso, pessoal. Infelizmente o resultado não foi o melhor, né? Também considero que meu desempenho não foi dos melhores, mas é algo que é super normal. O field estava mais difícil do que eu imaginava. Se eu pudesse até te dar um conselho em relação a torneios ao vivo, se você for viajar para jogar, eu não aconselharia você viajar para jogar só um torneio, dar só um tiro, justamente por causa disso. É bem normal que você jogue e não passe nem perto da premiação, mesmo você fazendo tudo certo. E pode ser que você crie uma certa expectativa e acabe se frustrando. Então, se a ideia for viajar para jogar poker, que seja para uma série, que você tenha mais oportunidades para jogar outros torneios, ou se você já tiver em uma viagem e está aproveitando ali para divertir entre o seu lazer jogar um pokerzinho. Aí é bacana. Agora, se deslocar ir para uma cidade para jogar um único torneio, eu acho muito arriscado. O resultado, na maioria das vezes, não vai ser como você espera e às vezes você pode acabar se frustrando. No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início do vídeo, eu espero também gravar em várias outras cidades do Brasil. Aliás, deixa aqui nos comentários se você está assistindo de alguma cidade que eu ainda não gravei, com sugestão de torneio, de série ou até de uma casa de poker para eu ir aí conhecer e prestigiar. Continue acompanhando meus vídeos. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. E agradeço por terem chegado até aqui. Valeu!